Está no ar o Atos Podcast. Minô, isso aí. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado vocês pelo convite, pela recepção, pelo bolo de chocolate, por aquela cobertura que eu vou aprender a fazer um dia. É tipo da NET, mas é receita da família. Sabe aquelas pessoas, aqueles pessoal que gosta de vinho, que toma e sabe, esse vinho sommelier. É tal, sommelier. E ele ficou ali, aqui tem leite, aqui tem, não sei, lógico que tem leite, cara. Vai ter o quê? Né? Vai ter café? Vai que é feito com água, vai que é vegano o negócio, não sei. Bom, Binão, prazer em tê-lo aqui. Igualmente. Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas... Sempre tem, né? Sempre. Mas a gente vai chegar lá. Vai vencendo. Vamos que vamos, gente. E vai chegar como? Você dando o seu like, você se inscrevendo no canal, passando para um parente, para um amigo. Passe adiante, porque aqui... Ativa o sininho. Aqui vai ter assunto sério, como já teve das meninas, mas hoje a gente vai descontrair um pouquinho mais. O Bino já é um cara mais descontraído, mas também vai falar sério. E hoje era pro pastor Márcio estar com a gente aqui. Infelizmente teve um probleminha com o filhinho dele, né? Ficou doente e aí de última hora teve que ir pro hospital, mas eu creio que já deve estar bem. E eu chamei minha esposa aqui para estar fazendo esse misturadão aqui com a gente. Tô aqui para dar risada e fazer pergunta apenas. Como se fosse um alívio cômico, mas ela tem uns assuntos muito sérios também, né? Isso. E, Bino, o que nós vamos falar hoje aí, Bino? Vamos lá. A gente vai falar aí um pouco de apostasia e de evangelho que eu creio que não que seja um assunto do momento, porque a Bíblia já tratava isso há muito tempo, mas é uma coisa que agora está muito mais intenso, está muito mais forte. Verdade. Então, muitas vezes nós somos bombardeados, às vezes você está ali no feed do Facebook, e aí você vê um vídeo, você vê um comentário de alguém, ou você está numa página de zoeira e alguém está falando uma coisa assim, sei lá, um pastor que falou alguma coisa que não está na Bíblia, ou alguma coisa aconteceu que acabou fazendo escândalo, né? Surgindo uma aí um escândalo, né? Uma heresia, e muitas vezes a gente tem que tentar saber por que está acontecendo isso, e também que é necessário acontecer isso, né? Há um bom tempo já eu venho percebendo isso, e muitas vezes muitas vezes eu acabo discutindo com algumas pessoas, e muitas vezes eu acabo também dialogando, como por exemplo com meu pai. Meu pai, ele é aquele cara batista mesmo, assim, sabe, de carteirinha, aquela coisa. Assim como também tem assembleanos que é de bem carteirinha, raiz, né? Bem raiz, que defende aquela coisa. E eu falo, mas e esse cara que é de tal denominação, ou então alguém que é assembleano, ou então alguém que é de uma outra denominação? Eu pensei que você ia falar demoniação, cara. Não, é denominação. Eu não posso tem algumas igrejas, cara, que você fala, é mais demoniação do que denominação. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava ali no Facebook vendo algumas coisas, e tem um vídeo, de um cara que ele está sendo ungido apóstolo rei. Ele está com uma coroa na cabeça. Apóstolo rei. Aí, gente, como você foi criativo. Tem patriarca. Tem o nosso patriarca. Nosso não, né? Confessa, Bino. Mas já foi já. Então, já foi. Mas é como é que chama? René Terranova. O apóstolo René Terranova, ele é patriarca agora dos apóstolos, né? Então, é uma e coisa a gente respeita, vamos deixar bem claro que a gente respeita. Cada um eu não respeito. Cada um... Não, eu não respeito. Cada um faz... Tanto que a gente falou aqui sobre os apóstolos... O negócio aqui é polêmica hoje. Eu respeito no sentido de... A gente já falou aqui no vídeo sobre apóstolos, né? Uhum. E até o pastor Tuta comentou que nem era patrícia da igreja, os primeiros pais da igreja, né? Era patrícia. Você falou patrícia da igreja. Os patrícios. Os patrícios. Os patrícios da igreja. Os primeiros, né? Os pais da igreja, né? Não, eu entendi patrícia. Eu também entendi patrícia. Não, pode puxar no replay lá que você vai ver. Coloca o replay que não... Câmera lenta. Que não foi isso que eu falei. Mas, enfim... nem eles ousaram ser chamados de apóstolo. Lá no primeiro, segundo século, terceiro século. Uhum. Então, assim, por isso que ele não... Enfim, assiste lá o primeiro episódio nosso. Já peguei o gancho, assiste lá o primeiro episódio sobre o apostolado, que a gente pensa sobre isso, tá? E aqui são opiniões diferentes. Hoje veio aqui um irmão que pensa bastante diferente de mim, da minha esposa, de repente, e é isso que eu quero.
Eu quero, essa é a proposta do podcast, Bino. Que a gente discorde, respeitando um ao outro, sem briga, sem vias de fatos, que não é o UFC que isso aqui. Eu vejo assim, ó, que as pessoas me olham e falam assim, mas o Bino ele é meio libertino, essas coisas. Gente, eu sou tradicional, cara. Eu tenho algumas ideias assim que falam, pô, mas não sei, você tá com muita... É o que falam da gente também. Você fala assim, você pensa muito diferente, mas tudo bem, pensa diferente, mas assim, as atitudes em si, em que você está inserido numa comunidade local, ela tem que ser tradicional, porque você não pode sair fora do que está na Bíblia. Então, eu costumo muito dizer essas coisas. Eu falo, cara, não sou assim. Acho que as pessoas veem que eu sou muito do oba-oba, que na igreja pode tudo, né? E muitas coisas. Ao mesmo tempo que a gente fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente tem que falar também, todas as coisas me são lícitas. Mas leia um pouquinho antes desse texto, né? Que Paulo fala, né? Uhum. E aí não você tem muito a ver com o que o pessoal prega, né? Não tem muito a ver. Então, assim, ele fala, posso passar frio, posso passar fome, posso não ter onde dormir, posso ter dinheiro, eu posso ter fartura, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Então o pessoal pega só, eu posso tudo naquele que me fortalece para coisas boas. Quando vem a coisa boa, olha, é demônio, é alguma coisa que você está fazendo de errado, é pecado, é não sei o quê. Não é. Resistir à tentação. São condições que muitas vezes você vai ter que você precisa passar. E tem outro versículo. Você concorda ou não? Assim, concordo. Tem outro versículo que fala assim, quer comais ou quer bebais. Concordo, não que eu ia pegar o porrete que você tem que fazer isso pela glória de Deus. O que o pessoal não está entendendo é esse negócio. Por exemplo, o pessoal fala assim, eu vou fazer uma festa gospel disso aqui. Eu falei, vamos tomar cuidado com isso aí, porque na verdade é aquela saudade que a pessoa tem do mundo. Descer e fala até assim, Pode fazer Halloween gospel? Não pode. Por que não? Porque não pode, porque não está na Bíblia. Mas não é legal o cara de bruxinha lá pra igreja? A Bíblia, ela fala pra gente comemorar 5 festas, a gente comemora 2. O que a gente fez com as outras 3? A gente esqueceu ou a gente transformou em qualquer outra coisa. Mas aí eu discordo do senhor. Então, vamos Visão celular do próprio René Terranova, que nós estávamos comentando aqui, eles praticam todas as festas judaicas. Mas por outro lado, eles têm um pai apóstolo. Aí é problema deles. Aí não adianta nada você fazer um negócio certo e você fazer um negócio errado. Eu vou até puxar aqui, que na lei antiga são 613 preceitos. Sim. E a palavra diz que se você cumpre 612, mas não cumpre um, você não cumpriu nenhum, então... Você é maldito. Aí você fala assim, tá bom, você faz aí as 5 festas, mas vocês seguem um cara aí que está dizendo que é acima de todo mundo, tipo, ele quer fazer o modelo de uma igreja, como por exemplo hoje nós temos a católica e a anglicana, que tem papa. Sim. E aí eles têm uma organização que é tudo unificado num papa. Sim. Eu acredito que o cristianismo ele não precisa disso, o cristianismo protestante ele não precisa disso. Mas a anglicana tem papa? Eles devem ter um papa anglicano. anglicano. Não. Eu acho que deve ter, porque eles são, se você vê, eles são um pouco mais fechados, um pouco mais organizados. E esses dias eu estava falando sobre a história da igreja. Eu sei que existe o patriarca russo lá, que é a divisão da igreja católica com a igreja russa lá. Eles têm um cara, eu acho que ele não é chamado de papa, acho que é de patriarca. E a anglicana já é uma coisa mais próxima das igrejas reformadas. Não tão reformada. Não tão reformada. Mas eu acho que não tem papo. Mas, a gente vai deixar alguma coisa aí na edição aí, falando a respeito, porque a gente tem dúvida aqui agora. E outra, se a gente tem dúvida, você também deve ter dúvida. Isso. Se você tem dúvida, vai lá dar um Google, procura, porque hoje em dia a gente tem internet. Ou melhor, ou coloca pra gente no comentário. Você que sabe da história melhor do que a gente. Corrige a gente aí, poxa. Corrige a gente aí, é interessante. Mas é verdade, a igreja anglicana, eu já vi uma entrevista, eles são bem fechadinhos mesmo. Parece a igreja católica. Né? Ela é bem fechadinha assim, só que alguma coisinha ou outra eles não aderem do catolicismo romano, né? Vamos dizer assim. Porque, para você que não sabe, você que está aí na sua casa, no seu celular, no carro, sei lá, não sei, assistindo na televisão, enfim, no YouTube, ouvindo no Spotify, enfim. Uma coisa que de repente você não tá ligado, o que eu estava falando mesmo? Eu perdi. Eu vou continuar aqui. Que eu estava num raciocínio e aí a gente acabou... cortei ele? Tá. As pessoas, elas... eu lembrei, mas pode ir. Elas falam assim, qual é a história da igreja? A igreja protestante, a igreja primitiva. Eu falei assim, todas as religiões do mundo têm
um lugar sagrado, eles têm um cara que ele é um pouco mais iluminado que todo mundo, aquela coisa toda. Então, qual foi a história do protestantismo? O porquê que virou isso tudo? O porquê que virou o catolicismo? Sim. Alguém um dia chegou eu ia falar exatamente disso. Da igreja primitiva e falou assim, escuta, quem é o seu líder? O meu líder é Cristo. Não, mas eu estou falando aqui na Terra. Não, aqui na Terra ninguém. Não, vocês precisam de um líder na Terra, precisa de um representante de Deus na Terra. Não, nós não temos. Vocês têm um lugar sagrado? O lugar sagrado é onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome. Não, vocês precisam de um lugar para vocês ir, aquela coisa toda. Então, começou muito essa cobrança. Infelizmente, a igreja primitiva ela acabou morrendo, e a igreja que surgiu dessa primitiva, ela aderiu a essa coisa comum. Tanto é que desde o início, né, Deus sempre quis que ele fosse o centro de tudo. Gente, se você acha que isso é uma crítica a algumas religiões, sim, é uma crítica, tá? E só ressaltando aqui, a anglicana ela tem arcebispo da Cantuária, é o primaz de toda a comunhão anglicana, liderando a igreja de Inglaterra, está escrito aqui, e atuando com foco na unidade da mesma e para a comunhão anglicana. Então, eu já tinha visto mesmo que era lá da Inglaterra, né? O surgimento lá. Eles são um pouco mais fechados, então assim, a gente acaba tendo. Mas ainda os escola, sacerdotal, tal, tem tudo. Sim, a gente tem bem parecido. Tem essas poucas informações, porque eles são muito mais reservados. E assim, eu acredito que não houve lá dentro uma reforma. Não sei também se foi necessário ou não, mas houve uma reforma. Então, em relação ao assunto, existe assim, os apóstatas, existe aquele que ele discorda de uma coisa ou outra, mas ele não nega a fé. Ele só fala assim, eu não concordo com você, igual a gente está fazendo aqui hoje, não concordo com você com isso. Então eu vou sair, vou montar o meu ministério, mas assim... a fé continua. A fé continua e a doutrina também. Mas o apóstata mais influente, assim, que foi lá já no primeiro... Acho que foi no primeiro século, se eu não me engano, foi Ário, né? Ário. Porque aí foi considerado mesmo assim um apóstata mesmo, aquele cara que abandonou a religião cristã, não acreditando na Santa Trindade, não é isso? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, é isso. Não, mas o apóstolo Paulo ele também foi chamado de apóstata, mas entre os judeus. Os judeus falaram, nossa, como assim esse cara está falando? Mas Ário foi entre os cristãos. Porque fora do meio cristão, o apóstata, ele é aquele que nega uma religião, né? A fé, ou a verdade. Fé, mas na verdade, mas isso vem são 2 termos que você pode usar. São 2 termos. É dentro de algo político. E normalmente na fé cristã. E na fé cristã. Que se usa a questão da apostasia. Eu ouvi muito quando eu era da Renascer, o apóstolo Estevão pregava muito sobre a apostasia, falava que a apostasia sempre tive aquela visão que é um esfriamento. Para nós, né, cristãos. Isso, para nós cristãos. Né? Aí o partido político é outra história que nós não vamos falar sobre isso daqui. Mas a apostasia seria um esfriamento do irmão. Esfriamento. Mas você pegando mais a fundo, como eu citei aqui o Ário, aí já é uma coisa assim muito absurda. As pessoas que... tem até um texto, que eu acho que vocês vão até citar, eu não sei se está nesse texto vocês vão citar, que fala que aquele que apostatou da fé é como se ele nunca tivesse conhecido a Cristo. Não sei se esse texto que vocês vão estar citando. Seria o que apostatou da fé seria pior seria melhor se ele não conhecesse do que a situação atual dele, que ele conheceu e apostatou. Isso. Tem um livro você lê aqui, se já está aberto em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, por favor, que a gente vai entender melhor o texto. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então vocês acompanham aí se vocês tiverem a oportunidade. Ela vai ler numa versão aqui, mas tem outras versões, caso você não entenda. Nova versão. Então, eu vou ler do 1, só para ter mais, né? Uhum. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora o versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Misericórdia, velho. Tá vendo? Se o Chavinho tá aqui, ele já... Ele já travou. O que acontece? O que eu disse que era necessário era por isso. Né? Porque a hora que tem uma apostasia, já começa a se levantar o anticristo, já começamos a caminhar para o fim, porque tem hora assim, gente, que eu falo assim, ai, seria tão bom eu estar 7 palmos abaixo só para não ouvir esse cara falando essas coisas aí, esses absurdos sobre a Bíblia. E eu comento muito assim que tem alguns homens se levantando dizendo assim, porque a Bíblia é ultrapassada, porque a Bíblia é machista, porque a Bíblia não explica bem, porque a Bíblia não fala disso, daquilo. Então, assim, o primeiro ser que você vê querendo deturpar a palavra de Deus já está lá em Gênesis. Isso não é novidade. Não. Mas eu falo assim, o cara acha que é o quê? Ele acha que ele pode chegar aqui e sentar na janelinha? Não, cara. Lá no Jardim do Éden, a serpente já veio falar para Eva, olha, Eva, não é bem assim que Deus falou. Aí o cara vem com essa conversa e fala, ele quer ser quem? O diabo? Cara, faz aí se candidata. Vê se você ganha por votos, pelo menos, porque dentro de uma igreja é muito difícil o cara ter esse mérito de diabo, porque é o que o diabo sempre fez. Ele foi o primeiro homicida e possivelmente também um apóstata, porque, sim, né? Quem sabe a história, quem conhece, vai saber o que eu estou falando. E aí a gente vem nesse contexto da apostasia, e na apostasia se revelam esses homens aí, essa mentira toda, essa galera, essas modas, porque uma hora é a moda disso, outra hora é a moda daquilo, outra hora o próprio apóstolo Paulo ele vai falar ali sobre as práticas antigas ou as práticas novas, e o apóstolo Paulo na época ele lidava com as práticas judaizantes, e isso é um perigo, porque isso também já chegou até mim, né, de essa proposta de falar assim, olha, o protestantismo ele é errado, isso e aquilo. Uma coisa é o seguinte, eu entendo que hoje está muito diferente daquilo que Martinho Lutero lutou lá atrás. E muitos outros mártires da igreja também. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então, assim, antigamente os homens davam a vida por isso e por aquilo. Aí hoje tinha um objetivo, né? Aí hoje o cara ele pega algum objeto de culto judeu e coloca isso dentro de uma igreja evangélica sem contexto nenhum, é muito complicado, porque assumidamente nós somos gentios. Sim. A gente não precisa de certas coisas para servir a Deus. Então, a ligação é muito mais vertical, a ligação é muito mais simples, é eu e Deus. Acabou. Muito mais simples. A gente eu me resolvo com Cristo, acabou. Eu não preciso de mais de objeto. A gente estava falando ontem, né, sobre os prosélitos. Sim, né? O próprio Cristo fala, né, para os religiosos da época, que eles percorrem longos caminhos para fazer um prosélito, que é um prosélito, que é um novo convertido, né? Uhum. Atravessam oceanos, são grandes caminhos, ou seja, fazem de tudo para transformar eles, eu acho que 3 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. Olha como é sério isso. Porque impedindo, sei que tem Mateus isso. Né, o novo convertido de se achegar a Deus. De uma forma, como você está falando, uma forma mais simples, uma forma mais... Porque eles colocam cargas tão grandes na gente que eles mesmos não carregam, como diz a palavra, né? Existe essa certa diferença. Torna-se pesado. Atos 15. Concílio de Jerusalém. Desculpa te cortar, mas Concílio de Jerusalém. Os judeus estão ali pressionando os gentios, e aí eles fazem uma reunião. Tiago, você fala, peraí, a gente está querendo colocar um peso em cima deles que nem a gente mesmo está conseguindo. E aí é onde eles colocam algumas coisas, não pode comer carne sacrificada. Dá uma aliviada. Dá uma aliviada legal. E depois Paulo ainda vem e alivia mais ainda, né? Sim, eu li um livro chamado Os Porquês da Torá. Depois você falar isso aí, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Tá, vamos lá. Eu vou entrar... vamos entrar nesse assunto. Eu li um livro chamado Os Porquês da Torá. Tem acho que uns 2 ou 3 livros explicando o porquê de alguma coisa. E eu vou te dizer uma coisa, gente. Você pode falar pra gente depois pôr no card alguma coisa pro pessoal tá procurando esse livro? Então, eu li esse livro assim, só que tem que ter muita paciência para ler, tem que ter muito interesse e entender de muita coisa. Você já tem que estar inserido em alguma coisa para entender o porquê. Então, é o seguinte, eu fico imaginando assim, na época em que Cristo veio,
o negócio estava tão complicado, o negócio estava tão pesado, que eu peguei aquele livro e lá tem assim, porque tem que ler tantos versículos e tantos capítulos num dia de festa. No outro dia de festa você não pode ler isso, você não pode ler aquilo. Então o negócio estava tão chato, assim, o negócio estava tão pesado, o negócio estava tão, tava tão mecânico, estava tão esquisito, assim, tão quadrado, que veio Cristo e aliviou a gente dessa carga de não poder fazer tais coisas. Sim. Até porque, assim que Cristo veio, a lei ainda valia. Só que os homens, eles não valiam de nada em relação à lei. Então, assim, ele estava fazendo tudo errado. Aí Cristo chega no templo. Jesus veio para cumprir a lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Era impossível cumprir a lei. E aí, se você pegar ali, até o próprio Moisés, que fez a lei, ele tem aquela vaciladinha dele, que ele chega diante da pedra e Deus fala assim, fala com a pedra. O que ele faz? Ele bate na pedra. Porque ele está irritado com o povo, né? Ele está irritado, mas assim, ele é um cara que posteriormente ele vai fazer a lei e não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, eu peguei o livro... Teve que lavrar as pedras, aí já não foi mais moleza, né? Aí, né, eu lendo o livro... E o livro, gente, ele acaba sendo muito maçante para ler, muito aquela coisa. Aí você começa a entender o porquê que Cristo veio naquela época. Então, às vezes, eu tinha dúvida, mas por que Cristo não veio antes? Por que Cristo não veio depois? Por que Cristo não veio no meu tempo? Por que Cristo não veio no tempo dos meus avós? E aí eu começo a entender que o judaísmo ele já estava num estopim em que eles já estavam entre eles ali internamente, já criando umas facções. Mas eu posso ressaltar uma coisa dentro disso daí? Segura aí, facções. Antes de Cristo, vieram mais de 70 falsos cristos. Os caras já estavam cansados também de aparecer, porque pra gente hoje é fácil, Bino. A gente já sabe que Jesus veio, a gente sabe da situação que aconteceu. E para os judeus na época, eu não estou falando de advogado do diabo aqui, não. Sim. Mas e para eles na época que guardavam? Porque os fariseus, a gente tem os escribas, relatos, eles foram de importantíssimos. detalhes. A gente desce o porrete nessa turma, mas eles que guardaram a lei. Sim. Eles protegeram a lei, por isso que chegou até aqueles dias e até os nossos dias de hoje. Agora, imagina, cara, não vivem falando que Jesus está voltando? Aí às vezes não aparece e fala assim, Jesus vai voltar tal dia, o mundo vai acabar no ano 2000. A gente que é cristão, que a gente sabe que tem algumas coisas para acontecer, a gente não acredita. É mentira ou não? É verdade. É verdade. A gente não acredita. Por quê? Porque a gente tem relatos. E eles também tinham uns relatos e vieram 70 falsos cristos. E uma época, que agora me fugiu mesmo o nome do cara, que era um dos últimos. E aí eles comentam, olha, se esse Jesus aí for um falso, que nem aquele outro fulano de tal lá, que agora eu esqueci o nome, a gente pode estar até colocando aí na edição, os discípulos, depois que ele morreu, os discípulos dele vão... Dispersa. Porque foi o que aconteceu. Já fugiu o mesmo nome dele. Se eu lembrar durante aqui, isso é eu falo. Né? E no caso de Jesus não foi. Não. Pelo contrário. Ficou mais forte. Ficou muito mais forte, cresceu. Muito mais forte. Por isso nós somos cristãos, por isso nós acreditamos. Estamos aqui até hoje crendo. Estamos aqui acreditando. Então, assim, diante desse quadro, a gente vê assim, esse dia eu estava pensando, como é difícil para um judeu não crer em Cristo. Porque, olha só, o mundo hoje tem a sua maioria cristã. Tem países que, como, por exemplo, o Brasil, o México, esse monte de países que tem essa religião cristã de Cristo, e o judeu simplesmente fala, não, o cara um profeta qualquer, mas então tá bom. Se você quer baixar Cristo como profeta no mesmo patamar que Elias, aonde estão os seguidores de Elias? Aonde estão os seguidores de Moisés? Aonde estão os seguidores de Isaías, que foi um profeta também, bem bacana, e aquela coisa? Não, se Cristo foi um profeta, nossa, ele foi um profeta misericórdia. E aí, só retornando ao assunto, ele veio numa época, como você já disse, já tinha vindo muitos cristos, ele já naquele estopim, já daquela coisa que ninguém aguenta mais. E aí Cristo vem, eu acho que era Teudas o nome do camarada lá, o último que apareceu. E aí ele já chega no templo e vê aquele comércio todo, e aí ele precisa cumprir a lei. E aí ele acaba com aquilo tudo, ele revoga aquilo tudo, ele faz a segunda aliança. E aí as coisas vêm pela graça, graças a Deus, porque, sinceramente, é muito complicado uma pessoa cumprir a lei à risca. E tem coisinhas assim que você pega e fala, mas, cara, é meio complicado. Porque assim, se você faz um sacrifício aqui, eu sou o teu vizinho e eu reclamo do cheiro, você pode me matar, sabia? Se você
cortar a sua barba e for redondinha, eu posso falar, tá querendo levar umas pedradas, né, Cris? Rapaz, aí, por exemplo, a sua mulher, ela tá vestindo algodão e lycra, falou, sua mulher quer morrer, né? Não, quer levar umas pedradas? Mas era muito louco isso, né? Aí vamos era muito louco você fala assim, isso, ó, né? eu fiz uma hortinha aqui em casa, mas é só uma coisa que você está plantando, porque se eu achar batata e cenoura, eu vou te dar umas pedradas, Cris. Eu vou juntar uns 20 caras para te dar pedrada, porque não pode. Então, a lei... Era difícil. Ela era isso. O que você queria me perguntar, que você falou? Te fugiu Será que é a hora? Será que é a hora? Ou eu seguro mais um pouquinho? Então, peraí. Ó, você não desliga, não sai desse vídeo, porque eu vou fazer uma pergunta importantíssima para ele. Ó, segura aí, viu? Vamos lá, vamos para mais contexto aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Mas calma, antes de você ler. Você falou que Jesus cumpriu a lei, eu falei aqui também, mas espera aí. E o sábado? O sábado, primeiramente... Não, por que eu tô perguntando isso? Eu tenho minhas referências e tal. Mas não parece que Jesus descumpriu o sábado? Não, ele cumpriu. Mas não parece? Parece, se você vê... Perante a lei, do que eles praticavam? Tipo assim, eu acho que perante o costume. Porque a lei era guardar o sábado. Mas o que é guardar o sábado? Eu sou meio adventista, viu, pessoal? Eu não gosto de trabalhar de sábado. O sábado, pra mim, é sagrado. Não me chame de domingo, mas não chame de sábado. Eu sou meio adventista. O que acontece? O sábado não é uma coisa que você fala joia, assim... Joia pros adventistas aí, viu? Meus amigos aí. Eu tenho muitos amigos ainda adventistas. O negócio fala assim, eu vou guardar o sábado. Você pega o sábado aqui, ó, e guarda. Não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, ó. Eu não vou nem levantar da cama, eu vou ficar fedido com cheiro de cama. Gente, não é isso. Não varrer a casa. É que a ideia inicial não era isso. Não é isso. Não era isso. Eles foram confundindo isso no meio do caminho. Jesus quis ensinar como é que fazia, né? Existe um questionamento da seguinte forma. Alguém chegou em algum cara e falou assim, eu posso tomar a minha mulher no sábado? Aí o rapaz falou assim, olha, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Se ter a sua mulher no sábado serve para a perpetuação da espécie, é no sábado mesmo. Faz um monte de filho dela no sábado. Faz um monte de filho dela no sábado. Se for o dia que ela tá, sabe, é aqui, ó, é a regra. Ó, no sábado amanhã, tá bacana. Amanhã é sábado, meu amor. Quer ter mais um filho? Deixa eu sair aqui já. Não. Brincadeira, pessoal. E aí, as pessoas precisam entender que é o seguinte, antes de você querer guardar o sábado, se sabatizar essas coisas, você precisa primeiro entender o sábado. Teve um ano que, graças a Deus, eu consegui ser sabatista um pouco. Por incrível que pareça, gente. Já fui sabatista, mas assim, ó, eu falei, esse ano eu vou separar o meu sábado. O que é separar o sábado? Não é não fazer nada. Separar o sábado é observar o sábado, observar a lei, é você observar as coisas que o Senhor fez, as maravilhas, porque assim, você tem aquela correria toda do dia a dia, aquele tempo viver que passa o que Deus rápido. te deu, né? Chega no sábado... Chega a ser interessante assim, a ideia do sábado, né? Você fala assim, cara, eu vou ficar com a minha família, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar, eu vou fazer algumas coisas que isso não vai me gerar lucro. Porque tudo que eu faço, isso me gera um lucro financeiro. Sim. Aí você fala assim, por que não trabalhar no sábado? Porque isso gera lucro financeiro. Ou então, sei lá, você está trabalhando porque você está devendo até a sua casa... E aí você fala assim, vou fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Não sei, às vezes cada caso é um caso. Mas quem pode, faz. E quem não pode, faz uns esforcinhos, porque você começa a entender. Paulo fala, para Deus não há diferença de dia e dia. O próprio Paulo fala. O sábado seria curtir o fruto do seu trabalho. Sim, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim, o meu sábado, por exemplo, é na segunda, é no domingo, é na terça, tal. Se o teu sétimo dia... sei lá, é na quarta. A questão é um dia de descanso, pelo menos. Um dia de descanso. Hoje a gente entende isso. Fisiologicamente, nós precisamos de descanso. Mentalmente, corpo. A gente precisa dar uma relaxada. A gente sente isso em nós mesmos. Tem essa correria e tal, e você fala assim, tô precisando dormir, Mas a gente podia deixar esse assunto para um outro podcast, né, do sábado, né? Aí a gente chama um adventista aqui e eu tenho amigos adventistas. Isso, e a gente chama um católico para defender o domingo. Também? Porque aí tudo começou. Porque existe também essa questão. Eu guardo o que a Bíblia manda ou eu guardo o primeiro dia, eu dou para o Senhor? É como se eu quisesse ofertar ou dizimar o domingo. Mas a Bíblia diz que lá, quando o pessoal estava se reunindo já, com a turma de Paulo, já que Paulo é terrível, a gente sempre cita o Paulo, o pessoal já estava se reunindo no domingo.
Por que domingo? A Bíblia não fala assim domingo, mas falava o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. A gente acha que é a segunda-feira, por isso que segunda é segunda, não é primeiro. Domingo é primeiro dia. Só que é o seguinte, a nossa base para a gente se reunir, por exemplo, no domingo, na segunda, na quarta, porque assim, ó, a gente deixa de ter essa obrigação porque nós somos gentios. E eu costumo ir até mais além. A nossa cultura é uma cultura idólatra. A nossa cultura é toda errada. Total. A gente faz coisas aqui que, se a gente for ver na Bíblia, nossa, a gente está errado demais. Passa nem perto do céu? A gente é fulminado. Não, a gente é fulminado. Se nós tivéssemos... é por isso que assim, a gente precisa entender que na época que tinha a lei ela é só para o judeu mesmo, porque outro povo não conseguia cumprir a lei. Mas peraí. Para. João Kleber. Peraí, você tá aí descendo o rei nos judeus e você tá com uma Bíblia judaica aqui, meu gão? Ó, gente, muito boa. Jesus. A Bíblia aqui, ó, vocês compram, ela deve estar custando aí uns R$90 aí. Poxa, a gente nem é afiliado da Amazon. Olha o cara! E é muito boa porque assim, você pega aqui algumas coisas que a tradução é direta, e aí você passa a entender melhor alguns nomes, alguns porquês, algumas coisas assim, e eu vou até mais longe. Existem alguns capítulos e versículos do Novo Testamento que não tem. Meu sonho é ter uma dessas. E outros que tem a mais. Aí assim, você vai falar, por que não tem? A própria Bíblia explica que não tem. Aos religiosos... Às vezes o cara fala assim, ó, isso aqui não tem base bíblica no Antigo Testamento, não harmonizou totalmente. Aí os caras tiram, mas explica por que tirou. E eles falam, bom, se quiser ler, vai numa outra Bíblia, mas é dentro de um contexto, né, tradução, e você vai achar dentro. Mas qual é o texto que você ia ler pra gente agora, dentro dessa Bíblia judaica? Vamos lá, sua aí? Como é que chama? Pedro? Como é que chama esse 2 Pedro aí, na Bíblia judaica? Chama 2 Kefa. Kefa? É, Kefa. Não é Cefas, não, né? Não, é Kefa. Kefa? Ó, a segunda carta de Kefa, emissário de Yeshua. Tá bem aqui, assim. E aí tem umas palavras também aqui em hebraico, mas só quem conhece vai ler isso aqui. Aí eu vou ler aqui 2 Pedro 2, 20 e 21, que diz assim, ó. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Yeshua, o Messias, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. É um texto muito claro, que ele fala assim, ó, você vivia em trevas, aí você conheceu a luz. Se nas trevas estava ruim, você já reconheceu que agora tá bom, você está na luz. Agora, se depois de você conhecer a luz, você querer voltar nas trevas, é pior, porque você já conheceu a luz. Você já conheceu Cristo. E aí você vai aqui e apostata da fé. Eu sou do mundo. Não, agora eu conheço a Cristo, não sei o quê. Nossa, que bacana. Então, eu conheci a Cristo, mas não era tudo aquilo que eu achava que era. E talvez vou voltar para o mundo. Talvez uma emoção, uma empolgação? Porque assim, ó, existe muita gente que... emotiva, sim, assim... Ou então, assim, existe muita gente que, infelizmente, está dentro da igreja, mas já apostatou da fé, porque ele admite da boca para fora que Cristo é o Senhor e salva. E aí ele está lá dentro, só que assim, ele não acredita em mais nada. Ele não tem mais fé, ele morreu, ele está morto por dentro. Tipo uma planta seca no vaso, né? E aí o que a gente faz com uma pessoa dessa? Alguns textos vai diferenciar entre o irmão imoral, entre aquele que está desviado, tal, aquela coisa toda, que você chama ele uma vez, corrige, chama a segunda vez, corrige. Se na terceira vez ele continuar, você se afasta dele. Tem um apóstata que você fala assim, cara, o que está acontecendo com você? Eu preciso entender por que você não crê mais, por que você voltou a deixar as trevas tomar conta da sua vida, os velhos hábitos, né? Sim. Aquela sua antiga vida. Agora, se o cara está insistindo nisso, que está dizendo que não valeu a pena, porque infelizmente eu já ouvi pessoas que disseram para mim que não valeu a pena. Existem pessoas que se tornaram ateus. E outra coisa, gente, ó, eu vou falar aqui. Eu não acredito em ateu. Ateu não existe. Também não, porque chega na hora do vamos ver... Será? Eu vou discordar de vocês. Eu acho que fica com certeza medinho. Que ateu não existe. Eu vou discordar. Ele crê em alguma coisa, não é possível. Não. Por que a pessoa pode não crer? Se ele crê na ciência...
Ó, em primeiro lugar... Não, mas quando a gente usa o termo ateu, não venha desmoralizar o negócio aqui, não. Fique calmo aí, Barbudo. Eu tô calmo. Ó, quando a gente fala do termo ateu, é de não acreditar em Deus. Sim. Né? A gente não... meu cara acredita na ciência, então ele não é ateu. Não é bem assim que funciona. Né? Ateu, a gente usa esse termo ateu, não sei se na etimologia da palavra, realmente quer dizer isso que eu estou falando, mas no contexto que a gente comenta, que a gente fala, que a gente já ouviu muito, o ateu é aquele que não acredita em Deus. Sim. Né? O cara não acredita em Deus. Eu vejo que pode ter ateu sim, só que não acredita em Deus. Mas vai acreditar na ciência, vai acreditar em outras coisas, enfim. Mas eu ainda acho que fica uma confusãozinha. Eu vou figurar o ateu hoje em dia, tá bom, gente? É uma figuração assim que pode ser totalmente fora do contexto, mas é para você entender. Me fala um desenho popular aí. Um desenho popular. Qualquer desenho popular. Pica-pau. Vamos lá, o pica-pau. Vamos lá. Se você vê. A gente é velho, né? Tá. Se o pica-pau disser assim, ó, Maurício de Souza não existe. Tranquilo. Agora, se o Cebolinha falar Maurício de Souza não existe. Aí você fala assim, tá, cara, você tá no universo de Deus, que Deus criou e você ainda acha que ele não existe, cara. Agora, se você é de outro universo... Enfim, mas ele não acredita que existe um criador. Então, aí, eu vou pro segundo ponto em que o ateísmo é uma coisa, é uma coisa ruim. Por exemplo, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. E a nossa fé, ela tem base, nós temos um livro, nós temos aqui um manual de vida e morte. Tá. Não basta eu somente falar assim, eu acredito em Deus. Tá, mas como? Aí já começa a me bater a curiosidade. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a Bíblia. Eu particularmente ligo o ateísmo a uma incapacidade cognitiva de crer. Porque assim, ó, se você pega uma criança... Isso é cerebral? Incapacidade cognitiva de crer. Porque eu já vi um documentário muito bom sobre todas as partes do cérebro. E existe uma lá que realmente dá uma incapacidade. Eu já vi isso já num documentário bem antigo. Só que existe uma grande diferença entre o cara que ele tem a incapacidade e não mesmo, é um documentário cristão, tá? E às vezes... do History, eu acho. E às vezes ele é um cara sem vergonha mesmo. Ele fala, porque não sei o que lá, aí... Como eu tinha por hobby, né, discutir com ateu, em alguns eu falei assim, cara, se você acha que Deus não existe, a moralidade também não existe. Por que você não rouba? Por que você não mata? Ué, se não vai acontecer nada com você, faz isso. Mas a moralidade não está ligada à religião. Não, como assim, cara, não está ligada à religião? É que a moral também ela é definida também em questão de região, país. Cada lugar tem uma moral, né? Sim, só que... Moral e costumes. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que o que vai e volta. Todo mundo sabe que o que você faz aqui... A lei universal. Ação-reação. Ação e reação. Ou como diz a palavra, a lei da semeadura. Tá, mas isso ainda não, tipo assim, isso não vai provar Deus pro cara ainda. Não vai, mas, por exemplo, isso é física. O que você faz aqui, isso volta, beleza. Né? Essa água entra no corpo, ela vai sair. Em todas as culturas isso existe. Então, assim, cara, se você acha que a moral ela não existe, porque a moral está associada a Deus ou alguma religião, ou fazer o bem a alguém, por que você não mata, por que você não rouba quando você sente aquela raiva? Não, porque eu não preciso de religião para me provar que eu sou uma pessoa boa. Beleza, cara. Mas assim, realmente Deus não existe? Porque é muito complicado você tirar Deus desse contexto. Só pode existir aquilo que pode ser provado. Então Deus não existe. Claro que pode. Claro que Deus existe. Claro que ele pode ser provado. Tem a assinatura dele. Claro que ele pode ser provado. Não, Deus não pode ser provado. Como que ele não pode ser provado? Claro que não. Cientificamente não. Cientificamente ele pode ser provado. Não pode. Claro que pode. Não. Se cientificamente... Assim, cientificamente se prova as assinaturas dele. Sim, com certeza. Né? Isso para quem procura pelo lado... Como diz a palavra, na natureza. Se você olhar... Eu não lembro de Você jamais vai pegar um cientista ateu que vai querer provar a assinatura de Deus. Agora sim, alguém que disse... Eu já vi alguns. Não, é muito raro isso. Alguém que diz que viu Deus, pode provar Deus... O Criador, tudo mais. Só pode ser, só não pode tem. existir. Mas aí eu lanço. Você é o primeiro. Mas aí eu lanço. Mas Bino, aí eu lanço pra você. Só pode existir aquilo que é criado.
Deus não foi criado. Deus não foi criado. Ele é. Ele é. Você ficou com medo agora de achar que eu não acreditava em Deus, né? É por isso mesmo que existem as provas. Existem provas tão concretas de Deus que eu sou. Eu posso provar. Sim, gente, é que eu quis fazer uma provocação. O que acontece? Eu posso provar que eu não existo. Sim, eu posso estar falando com ninguém aqui agora. Pois é. Porque já estão provando... muito tempo. Física quântica, que esse já entra em outro magnitude, universo, né? Outro universo. Você pode ter vários binos em lugares diferentes, em universos diferentes, que aí o multiverso e tal. Esses dias eu teclando com o cara se autodenominou ateu. Aí ele falou assim que Deus não existe porque ele não conhece Deus. Eu falo assim, então você também não existe porque eu não te conheço. Eu tô aqui falando com você, mas vai que você não é você. Vai que você é uma ilusão ou que eu sou uma ilusão. Sim. Então, assim, é muito fácil a gente falar assim, o que eu não conheço não existe. Cara, isso é tão limitado, isso é uma bolha. Sim. Aí, o que te falta? Capacidade cognitiva ou apenas você parar de ser preguiçoso e você vir aqui, ler a Bíblia e você ter um relacionamento com Deus, que é uma coisa assim, você fala assim, eu vou falar com nada, eu vou falar com o universo, sei lá, se você acha que Deus é o universo, é uma coisa assim, sim, é num todo, mas falando disso, assim, o que você acha, levando para o que a palavra diz, que é o Espírito Santo que desperta a pessoa para enxergar Deus, para querer Deus? Aí é uma coisa que é de inteiramente responsabilidade dele. Sim. Se nós abrirmos o nosso coração isso também, né? e a nossa mente é muito mais fácil, mas existem situações que o Espírito Santo ele toma a pessoa e independente do que ela acreditou a vida toda. Né? Hoje em dia está muito mais comum alguns muçulmanos estar sonhando com Cristo. E aí eles acordam e falam assim, mas nós somos inimigos lá dos judeus e tal, aquela coisa, e tem essa coisa, mas eu estou sonhando com Cristo, eu podia sonhar com tantos outros profetas. Por que com ele, né? Por que justamente com Cristo? Porque o Espírito Santo ele já vem despertando aquelas pessoas. Sim. E eu acredito que esse seja um dos caminhos que o Espírito Santo ele usa. Agora, quando você que são fala os escolhidos, assim, né? Aqueles que Deus... Eu não estou falando que isso é uma escolha minha, mas a hora que eu falo assim, eu vou me botar aqui a sentar numa mesa, abrir algumas coisas aqui, uns livros que falam sobre Deus, que falam sobre relacionamento com Deus, o Espírito Santo age de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida até. Porque a gente crê, né? A gente crê, foi despertado, mas assim, né? Isso já vem de família, isso já vem de cultura, sim, que é uma coisa que nós já estamos inseridos, que é muito mais fácil. E, na mesma linha aqui, uma pessoa que fala assim, eu nasci de berço católico ou evangélico ou qualquer um que seja, de repente meu berço era de madeira, de acreditar em o meu berço era um berço laranja e branco que foi da minha irmã. Nem sei se eu tinha berço, mãe, eu tinha berço. Gente, quem quiser saber quem é minha irmã, ela tá no outro podcast aqui que são só mulheres, tá bom? Assistam. Se você ela sentou bem aqui onde eu estou, colocar um link aí, uma coisa assim, vocês vão ver minha irmã, é a Adjane, tá? Isso, sentimentos versus emoções. Sentimentos versus emoções. Aqui, agora os reis que estão dominando aqui a bancada, né? Daqui a pouco eles tomam conta aqui, ó. A gente o Cris, ele só vai ficar, falou, Cris, dá o rec aí, beleza. Daqui a pouco vem o Adler. Né? Daqui a pouco vem o Adler, né? O Adler. A Adida! A Adida, matriarca aqui, ó. Eu vou falar uma coisa que minha mãe ela sempre fala, que nós temos que acessar a cruz todos os dias. Isso quer dizer o quê? Verdade. Que a gente tem que chegar a Deus, a gente tem que pedir perdão, a todos gente tem que agradecer e a gente tem que ouvir a palavra dele, a gente tem que ler a palavra dele. E falando nisso, um beijão para a senhora, dona Adna. Você sabe que a gente ama você de coração. Né? Dona Adna é maravilhosa. Verdade. Um dia, se a senhora puder estar aqui com a gente também, seria maravilhoso, viu? Você tem filhos lindos e maravilhosos. Tem muita coisa para falar e para ensinar, porque, a gente sente um pouco assim com a nossa mãe. Posso mandar um abraço pro seu pai também? Pode mandar Barbosa um abraço. Também, um amigão, amo de paixão o pai desse cara aqui. Né? E hoje que eu estou descobrindo que ele nem mora mais aqui no bairro nosso. Faz tanto tempo que eu não o vejo. Né? Mas pra você ver, é um cara que eu amo de coração mesmo. Assim, é uma família que eu sou apaixonado. É um cara reservado, assim, entendeu? Ele Isso. Vai para os lugares. E assim, a gente aprende muito mais em casa
com a nossa mãe, com nossos pais, com os nossos avós, a gente aprende muito mais sobre o Evangelho e quem é Cristo do que se você pega um teólogo que fala difícil, aquela coisa toda e tal, e aí você acaba, às vezes, não entendendo algumas coisas. Você tem dificuldade. Né? Eu acho que também a apostasia ela deve estar ligada a isso também, porque muita gente apóstata da fé por causa que não tem essa clareza de entendimento e não vai atrás também. Sim. Então, beleza, se eu pego uma Bíblia que ela é antiga, né? O João Ferreira de Almeida, lá de 1800 e alguma coisa, eu não entender, existe a Nova Versão Internacional, existe a Bíblia na linguagem de hoje, existe a Bíblia judaica, que é a minha, a Bíblia judaica completa, existe a Bíblia da mulher, a Bíblia de aplicação, a King James, essas coisas todas. Então, assim, Bíblia para tudo quanto é tudo colabora para você não apostatar da fé. Você apostata, eu acho que é por pura sem vergonhice, ou porque espiritualmente você deu lugar, o diabo chegou no seu coração, colocou uma sementinha ali, ou então ele lançou ali um dardo inflamado e você começa a entrar em dúvida. E a Bíblia diz que existem algumas coisas, cara, que a gente não deve nem estar em discussão. É claro que a gente é curioso e vai saber, a gente até pode entrar aqui como cristão, mas desde de que não interfira em minha salvação. Sim. Então vamos supor, eu já tenho a minha certeza da minha salvação em Cristo, mas eu quero saber se o Cris ele é arminiano ou ele é calvinista. Dependendo do que for, já saiu na porrada com ele aqui, meu. Porque, como assim, mas Bino, tô percebendo que hoje, para quem não sabe, vocês não sabem o dia que eles estão gravando, hoje é uma sexta-feira 13. Sim. Você está de preto, eu também estou de camisa preta, tá? E antes da gente continuar o assunto, eu queria fazer uma pergunta pro irmão. Sim. Chegou a tal da pergunta, e é sério isso? Rufem os tambores. Vou pôr na edição. Tá. Qual é o seu signo no zodíaco? Mas eu queria saber qual é o zodíaco, o chinês ou o romano? Esse aí que a gente usa aí. A gente usa qual? A gente usa dois. Hoje em dia tá tudo tão globalizado. Não, você vai ter que saber agora, gente, cara. Não, porque... Já que você é o João Bidu aí. Que mês que você é? Eu sou do mês de outubro. Outubro? Estão dizendo... Eu sou um mês antes, setembro. Dizem pra mim, e às vezes eu leio lá pelas datas já dá um corte legal, hein? Que eu sou de Libra. Irmão fala sobre horóscopo no podcast. Nossa, gente. Crente e o horóscopo. Então, assim, uma vez eu tava curioso com esse negócio de horóscopo. Não, mas qual que é o seu signo? Quero saber qual é o seu signo. Vamos lá, Libra. Sobre o Evangelho, o que o Evangelho fala sobre isso. Às vezes não é nem o que o Evangelho, o que a Bíblia inteira fala. Então, o que eu fui estudar? Falei, a Bíblia deve falar alguma coisa sobre signo, porque eu vivo dizendo que a Bíblia tem resposta para tudo. Sim. E ela tem. Então, eu fui procurar o que dizia em relação a signos. Em primeiro lugar, isso aqui vai ser um estudo bíblico de aprendizado. Vamos lá, gente. Aonde o signo está na Bíblia? Ele não está diretamente ligado à Bíblia. Eu signo Jesus. Gostou? Eu signo Jesus. Mas que trocadilho, hein? Perdoa, pessoal. Eu sou muito ruim de piada. Carlos Alberto. Põe a risada do Carlos Alberto. Vamos lá, o que acontece aqui, a Cabala, que é um braço lá do judaísmo, negócio lá, eles explicam o signo. O que aconteceu com o signo? Quando a lei ela foi dada, ela estava sob a lua de Gêmeos. Por que sob a lua de Gêmeos? Mais ou menos naquele mês... Que seria o meu signo, se eu acreditasse. Foi mais ou menos essa época que Moisés e os judeus receberam a lei. Então, vamos entender o contexto aqui. Antigamente, a astronomia ela não existia. Existia a astrologia, que era o estudo dos astros. Sim. Os astros, que hoje estrelas, em dia, essa planetas e tudo então, mais. Então, os caras estudavam e eles falaram assim, olha, a lei veio até nós ali na Lua ou nas estrelas ali em relação a Gêmeos, né? Nessa época de Gêmeos. Por quê? A gente precisa entender quem são o povo que recebeu a lei. Eram os filhos de Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Sim. Os judeus mais ortodoxos eles vão falar que a Torá ela foi também oferecida aos filhos de Esaú. Então, os filhos de Esaú disseram, né? Olharam e falavam, não, é muito pesado. Aqui está falando que não pode matar. A gente tem esse costume de matar, a gente tem esse costume, nós, entre cobiçar a mulher do próximo, entre roubar, entre dar um falso testemunho, adorar outros deuses.
essa lei aqui acho que não é para a gente não. Então, a lei foi dada aos filhos de Jacó e na lua de Gêmeos. Então, a Bíblia ela vai falar indiretamente, uma coisa assim, muito lá escondido que você tem que estudar muito a fundo. É por isso que eu falo que o cara ele é ateu porque ele é sem vergonha, porque ele não vai estudar, porque ele não vai atrás, porque se ele for estudar, ele fala assim, não, realmente a Bíblia ela fala de tudo. Mas assim, meditar de dia e de noite, né? Mas pra essa coisa entender. que a gente está falando aqui, é lógico, é óbvio que eu não acredito Nem eu. eu tenho que sair com uma roupa tal hoje, porque a gente entrou nessa brincadeira, parecia sério, mas é uma brincadeira, porque a gente ouve muito crente, às vezes tem crente, estou conversando com o crente, contando testemunho, falando alguma coisa, a pessoa, eu sou assim porque eu sou de virgem. Não, se você aí eu fico calado, eu nunca vou corrigir um irmão assim. Aí não dá, porque assim, você vai dar uma desculpa porque você é chato, porque você é irresponsável, aí, você vai botar a culpa no seu signo. Aí, pelo amor de Deus, aí meu irmão, assume. aí esse tipo de pessoa, não vou chamar assim, vou ter respeito com o irmão, mas essas pessoas normalmente não frequentam uma escola bíblica, não querem saber nada de teologia, dizem que teologia não serve para nada. É um estudo. Os caras dizem assim um estudo. Que a teologia apaga o fogo. Ela apaga o fogo de palha. Então. Ela apaga, o cara tá ali naquela coisa, e nossa, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Cristo. E eu sou fervoroso, cara. Aí, às vezes, eu chego em um pessoal que está começando, que fala, cara, o que você acha da teologia? Eu falo, então, se prepare para se decepcionar primeiramente com Deus. Sim. Na sua concepção, se decepcionar com Deus, o que é, cara? Nossa, mas Deus ele manda matar? Manda. Oxi. Deus ele é que dá a vida, ele tira a vida. Porque aqui a Bíblia também fala que Deus ele tem prazer na morte dos seus. Sabe por quê? Porque na hora que a gente morre, a gente vai estar pertinho de Deus. Então assim, essa vida aqui. Mas ele já não tem prazer na morte do ímpio. Porque esse não vai ficar com ele. Longe dele. Então, agora sim, ó. São duas faces, né? Ó, se eu morrer, se você morrer. E nós somos salvos em Cristo, vai ser a maior alegria para Deus. Sim. Agora, quando o ímpio morre, sem conhecer a Cristo, sem aceitá-lo, é muito complicado. Muito complicado. Aí, como você estava falando sobre as pessoas que não têm essa coisa de ler uma Bíblia, de ver o que é e vai acreditar em signo. Gente, por que dizer que não tem aprendizado? É mentira. Hoje a gente tem YouTube, eu aprendo muita coisa, tem escola bíblica dominical, tem curso não sei do quê. Aí você vai para a Visão Celular, que eu já participei também, tem escola de discípulo, tem um monte de coisa que você pode estudar e você pode tirar esse tipo de dúvida, né, se libertando dessas raízes mundanas, dessa raiz, sei lá, de onde que veio, eu não vou ficar citando, mas são coisas que precisam ser desmistificadas e sair de dentro do povo. Por quê? Hoje eu vejo que tem muito evangélico. Tem muita igreja e o pessoal fala, graças a Deus que tem muita igreja. Cara, mas por outro lado, eu fico preocupado, Bino. Eles não têm base. Porque as pessoas não têm base bíblica, elas não entendem nada. Quando você, por exemplo, o primeiro vídeo que nós gravamos... Até porque você não vê muita diferença na sociedade. Então, o primeiro vídeo no bairro onde você mora, por exemplo. O primeiro vídeo que nós gravamos sobre o não acreditar no apóstolo de hoje em dia... Né, na questão do trabalho hoje, ter um nome de apóstolo, muitas pessoas vieram criticar. Muitas pessoas, aí você vai ver a pessoa, ela não. Aí você entra nesses assuntos, a pessoa acredita em horóscopo, a pessoa ela não tem uma atividade profunda com Deus, ela não tem uma vida de oração com Deus, ela não sabe muitos termos simples e básicos de Deus, não é de igreja, gente. É isso que precisa ser tirar de dentro, desraizar. Não é placa, né? Não é religião. Então, Jesus, você estava conversando sobre isso. Jesus veio para tirar a religião de dentro das pessoas. Não estou dizendo para o irmão sair da igreja, não, pelo amor de Deus, me entenda. Mas é começar a tirar esses falsos costumes de dentro de nós, para que nós possamos servir a Deus com verdade e entender e aprender e desejar, querer saber a verdade. Porque quem vive na mentira, quem vive ouvindo só o que alguns pastores dizem, alguns apóstolos, alguns bispos, pessoas sem vergonha mesmo, vou falar logo a palavra, sem vergonha mesmo, sim, que quer ensinar errado para as pessoas, querem roubar as pessoas, se fazem só por causa do dinheiro, de lobos do trabalho que ela pode dar. Lobos de pele de cordeiro, mesmo mentirosos, ficam enganando a vida das pessoas, pessoas humildes, deixando simples, elas aflitas, com medo, nossa. Acabam com o emocional da pessoa. E quando ela vai, de repente, decepcionar com esses líderes, essas pessoas, fica perdida. Às vezes é onde entra a apostasia também, Bino. Eu queria entrar nesse assunto. É, e eu acho que, às vezes, num certo sentido, não é culpa da pessoa.
Porque o líder também, ele tem muita influência em cima, né? Porque a pessoa vem humilde, ela vem ali simples. Então, pô, se Deus está aqui... Ela quer crer. Se Deus está aqui, por exemplo, se Deus está aqui junto com o Bino na igreja dele, eu vou ouvir tudo que esse Bino está me falando, esse pastor Bino está me falando, e eu vou seguir, porque aqui eu tenho Deus. E ela sente uma falsa sensação de bem-estar. Não, mas espera aí, eu não sou pastor, não. Eu sou apóstolo, né, semideus. Patriarca. Do Monte Celeste. Mais respeito, por favor, tá? Me perdoe. Tirando meu. Coloca aqui embaixo, aqui, não. o meu título aqui. Eu vou ter que revelar uma coisa pra vocês. Tá pensando o quê? O cara é tão enjoado, o cara é tão enjoadinho, que ele não quis usar os meus fones de ouvido, ele trouxe o dele de casa, branquinho. É porque o meu é ungido, entendeu? Tá parecendo um Pokémon. Eu não sei de que dano nasceu lição, eu trouxe o meu ungido, tá pensando o quê? Oxi. Vai, continua o raciocínio. Eu já nem sei o que eu tô falando. O que a gente quer é que nós possamos nos libertar dessa religião que Jesus tanto bateu. Jesus, ele batia nos religiosos o tempo todo. Sim, o livro de Mateus, ele explica muito isso, né? Eu estava falando sobre o evangelho na igreja e a gente vê que os evangelhos, eles têm aquela diferença que a gente pode chamar de discrepância. Mas o que acontece? O livro de Mateus, ele mostra ali um Cristo que ele bate de frente com os fariseus, que ele bate de frente com os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aquela galera religiosa. Né? E aí, quando você vai no livro cegos, né? Isso. Eram cegos. Cegos mesmo, assim, de... Tem que ser dessa forma, senão... Era um cego guiando o outro. Aí quando você vê o livro de Marcos, é um livro mais simplão. Às vezes Jesus está aqui, daqui a pouco é uma coisa ali, é uma coisa muito rápida. Aí o livro de Lucas, ele traz um Cristo mais humano. E quando você chega... Íntimo. Isso, mais íntimo. E quando você chega lá em João, é um Cristo totalmente divino, é uma coisa maravilhosa que você fala assim... Verdade. Eu adoro muitos milagres. Sim, tipo assim, são 3 livros para mostrar que Cristo cheio de homem. Amor, né? É homem, só que só tem um, só dizendo que ele é divino, e aquele basta. Né? Só que assim, a gente fala assim, mas Jesus é inalcançável? Não, não é inalcançável. A gente tem 3 explicações, Mateus, Marcos e Lucas, para enxergar Jesus como amigo, como íntimo, como pai, como mãe, como parente, como alguém de perto, como nós mesmos, porque muitas vezes a gente tem que lidar com nós mesmos, e Cristo teve que lidar com ele mesmo em carne. E olha, é difícil. Tá? Você se olhar no espelho, pra mim, isso aqui é um espelho. O papo tá tão bom que eu já tô até me aconchegando aqui, ó que beleza. Gente, já tá 1 hora, já parece que foi 10 minutos a gente conversando. O papo tá muito gostoso, nem tô no segundo assunto, que seria evangelho, eu tô entrando aqui aos poucos aqui. Você vai ter que marcar um outro dia pra voltar com a gente. Só pra falar de evangelho? Ou a gente pode falar, não sei, de TechPix? Se quiser. Você vai poder falar o que você quiser. Inclusive, eu quero você e o Márcio junto nessa bancada pro pau quebrar mesmo. Colocar o fogo no rabo da raposa, como fez Sansão lá na... se for pro pau quebrar entre eu e o Márcio ele tem que ser de outro time. Porque o Márcio também é São Paulino, aí não dá. A gente não vai ter o que discordar aqui. Eu achei que vocês eram corintianos. Não, cara. A gente tá acostumado a sofrer, meu. Você não é corintiano? Assim como... Sério que você não é corintiano? Não sou não, meu. Juro que você era corintiano, cara. Em Lucas mostra e aquelas fotos que você tem com a camisa do Corinthians? Sofredor. Eu também sou sofredor. Nunca tive foto de Corinthians. Vocês acabaram de ganhar o campeonato, tá reclamando. Olha como eles reclamam. Acabaram de ganhar um paulista, rapaz. Não, a gente sofre. A gente pra vocês terem uma ideia... Vocês são os únicos que tem 3 mundial eu sou no tão Brasil. São Paulino que a última escalação que eu lembro, cara, tinha acho que o Palinha, o Raí, o Zete, não sei. Não, São Paulino reclama demais. Eu ainda tô comemorando o bicampeonato mundial em Tóquio. Foi o bi? Não sei. Foi o tri, né, amigão? Não sei. Então você não é São Paulino, você não sabe nada do São Paulo? Assim, se ganhar... Tô feliz, se perder eu não sei o que eu tô, porque eu também não ganhei nada. Vou fazer também... igual a Glória Pires, sou incapaz de opinar. Ela realmente, ela disse que é corintiana ela disse que é corintiana por minha causa, mas ela não mas sabe nem o nome do jogador. A mulher tem que acompanhar o marido. Não, sim, mas eu também não ligo mais. Eu fui quando era menino, eu era fanático, chorava, brigava, apanhava por causa de Corinthians, né? Mas
Hoje, assim, eu ouço, acompanho porque tá na veia, eu gosto de futebol, eu joguei muita bola. Hoje não, porque eu tô com quase 200 quilos, não consigo nem ser gandula, eu consigo mais, que tem que correr atrás da bola pra pegar. O único futebol agora é aquele de mesa, de botãozinho, né, não. que você fica apertando assim. E olha lá. Não, nem isso, que tem que ter esforço. Então, eu não tô nem fazendo isso aí. Né? Mas a gente gosta de brincar aqui, Mas, porque a gente sabe que o pessoal gosta. A gente acaba engordando, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. A gente... Acho que o Cris confia mais em Deus do que eu. Eu confiei bastante, eu confiei bastante nessa quarentena. Olha, eis a explicação por que crente é gordo. Gente, é porque muita tá confiança. Confiando no Senhor. Então você vai me desculpar, presbítero Vinícius, você não acredita em Deus, cara. É verdade. O bicho é magrelo. Olha aqui, ó, tem uma certa fé aqui, ó. Uma certa fé tem uma agora. certa fé aqui agora, gente. Estou Parece, vendo. Gente, a gente começa a perceber que o nosso sistema está mais lento, a gente não faz mais tanto exercício físico e a gente começa a confiar no Senhor assim, Senhor, eu vou comer esse pastel, mas tomara que não me dê um infarto. Bom, não dá infarto e você acaba engordando. Você ficou... Mas é bem isso, assim mesmo. É bem assim mesmo. Glória a Deus. Aí, da próxima a gente chama o Márcio. E aí a gente vê o que o Márcio... ele não discorda da gente, porque eu acho que é muito difícil. Eu quero rodar essa bancada aqui. Tem muita gente boa. Os meninos que estão fazendo com a gente aqui, né? É que eles estão com outros compromissos, né? Todos nós temos família, trabalho. O pastor Tuta hoje teve trabalho na igreja dele lá. Fizeram culto. O Vinícius está com o filhinho dodóizinho também. Até pedi para ele vir estar fazendo aqui o lugar do Márcio, mas infelizmente o filhinho dele também está meio gripadinho, né? Como a gente está nesse período meio maluco aí, a gente já evitou também, né? Já tomamos vacina, mas... Sim, já estamos aí. Já. Mas tem toda uma precaução, né, Bino? A gente é cristão, a gente crê, a gente tem fé, mas a gente não pode abusar, né? Falar a verdade. Não pode tentar Deus, né? Falando que nós somos os super-heróis, nós temos todo o poder, não sei o que lá. Porque, gente, ó, o crente também passa aflição. Claro. O crente também morre, também seja lá o que for, cara, que der, não tem essa. E é por isso que, assim, ó, existe aí os meios, né? A ciência está aí para isso, mas a fé também está aí para isso. E assim, ó, o que a gente pode remediar, a gente vai remediando. Como, por exemplo, a apostasia. Sim. Se o cara tá com servergonhice, pega um porrete assim, ó, chama 2 diáconos. Mas brincadeira, viu? Mas qual a relação assim dessa apostasia que a gente está falando, desse esfriamento, desse abandono da fé completo com o evangelho? Ó, a palavra diz... em relação à apostasia, são os que saem. Só que, infelizmente, a gente está vendo que é pouca gente saindo. Por exemplo, ó, eu apostatei da fé e eu vou cair fora da igreja. Sim, eles continuam. Né? E o pior é o cara que está apostatando da fé e ainda está dentro da igreja e aí ele tem um cargo, ele é líder de alguma coisa, ele está à frente de um trabalho e ele acaba trazendo isso para si. Aí você fala assim, mas... tem um departamento lá na minha igreja que não está prosperando, minha igreja não está prosperando, assim, não está... Seria laranja podre. Sim, e aí, né? Você fala, mas por quê? Eu acho que é bem legal você sentar com o seu líder e ver o que ele acredita ainda, o que ele quer, quais são, sei lá, os anseios dele, porque assim, isso é uma frase que o Márcio fala, né? Que ele fala assim, olha, Bino, se eu tiver 10 pessoas na minha igreja indo para o reino de Deus... O pastor Márcio é muito sábio, né, cara? Vou. Ele falou, eu não quero ter uma igreja em que eu tenha 200 membros, 2.000 membros e nenhum deles ir. Então, gente, o caminho do reino é muito sério, que se você pegar na mão de uma pessoa e você ter certeza que vocês estão indo para o reino, não tem aquela ambição, não, eu quero multiplicar, eu quero fazer isso e aquilo, porque, infelizmente, alguns da visão celular, eles pensam em número e não em quantidade. Aí você pega um cara que está indo numa célula... Seria qualidade. Ele não tem qualidade, eles pensam em quantidade. Aí você pega um cara de uma célula e fala assim, irmão, o que você acha de tal coisa? E aí ele não vai saber, porque ele não tem ali uma base bíblica, ele não tem nenhum respaldo de nada. Mas eu posso discordar um pouquinho, eu já fui líder de célula. Sim. Assim, é bem legal assim, os 3 processos que você tem do estudo, né, dos livrinhos que você tem lá, as apostilas, e a gente procurava passar no meu caso eram jovens, né? Procurava passar essas experiências do dia a dia também. É um negócio bem aplicado, que
que em alguns lugares não funcionam. Então, em alguns lugares não funcionam isso daí. Você sabe que estava sob a sua responsabilidade. Você falou, eu vou dar um estudo bíblico, mas tem gente que fala assim, ó, a gente se une aqui número, eu concordo. E vamos buscar poder. Não, concordo. Ou então assim, empresa, ó, hoje nós estamos aqui em 12, vamos colocar 12, mas vocês 12 são líderes, porque cada um de vocês tem que ser líder da sua própria célula. Mas, e vocês têm que fazer líder também. Fica essa pirâmide. Mas aí tem um negócio que eu não concordo também. Nem todo mundo nasceu para ser líder de determinadas coisas. Nossa. Concorda ou não? Concordo. Não é todo mundo que é líder. E eu acho que é onde volta assim, que eu já vi, já reparei, né? Esse apodrecimento da laranja acaba te atingindo, se você não tomar cuidado. E até um apóstata, quando ele está na liderança, longe de Deus, se achando tal, sou líder do povo, tal, não sei o que, esquece do Senhor, né? E fica longe dele e se apodera daquele povo que foi confiado a ele. Eu vi muito ressentimento tomar conta, Satanás entrando, né? O mal ali, a ausência do bem, a ausência de Deus deu espaço ao mal. E aí vem os sentimentos humanos, a malignidade que infelizmente está em nós, tomou conta daquele ser, aquele ser foi envenenando os demais. Outros. Porque aí um vai envenenando o outro, e isso acontece muito em igreja hoje. Né? O que as pessoas têm que entender? E é onde a gente tem que vigiar e estar ali nos pés do Senhor, todo dia acordando, Senhor, me ajuda a vencer as tentações, me ajuda a melhorar, né? O que o espectador ele tem que entender? Que a igreja é feita por humanos, onde tem humanos tem erro. Então, assim, ó, a igreja não é um lugar em que você fala assim, eu vou atingir a perfeição aqui. Não, você é todo esquece dia isso, gente. Vencer, bobagem, isso, né? Vencer. Eu falo assim, gente, igreja é hospital. Tipo, não é um espetáculo para você mostrar a igreja é o quanto você é perfeito. Hospital. Nossa, tem um amigo meu que se eu ouvir isso daí, ele voa de você. É hospital, por quê? Não aceita isso. Problema dele. Você chama esse amigo aqui, só que não vai ter mesa. A gente vai fazer um ringue. Eu chamei ele hoje, mas ele não pôde vir também. A gente vai fazer um ringue. E aí vai ser o seguinte, meia hora de porrada sem perder a amizade. Gente, com licença, eu vou socorrer a criança. Socorrer a criança aí lá. É assim, ó, meia hora de porrada sem perder a amizade. Aí a gente entra no conceito, porque assim, ó, a igreja é um hospital por quê? Porque Cristo veio para os doentes, não para os sãos. Então assim, ó, se a pessoa está doente, traz para a igreja, a gente sabe que nem todo mundo é perfeito, mas o que acontece? Eu tenho o meu problema, eu tenho o meu defeito, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar vidrado no meu. Cris, eu estou passando por uma dificuldade, mas se eu tiver como te ajudar, eu vou te ajudar. Eu tenho um pouco, mas se eu puder dividir esse pouco, eu vou dividir com você. Não, e a questão da opinião também, é que fique bem claro aqui. Cada um tem sua opinião, eu posso discordar de você, você pode discordar de mim sem a gente brigar. É bobagem. Porque eu já mudei de opinião tantas vezes, porque eu estou no evangelho, assim, que eu me batizei, que eu fiquei firme mesmo, desde quando eu tinha 15 anos de idade. Isso faz muito tempo, lá em 2001, meados disso daí. E eu tenho 35 anos hoje. Quantas coisas não mudaram na minha cabeça por igrejas que eu passei. E eu vivi intensamente em cada igreja que eu passei. E não jogo tudo fora que eu aprendi. Não pode. Entendeu? Eu conheci a Cristo através da Renascer, cara. Para mim foi uma maravilha renascer em Cristo, para mim foi uma igreja maravilhosa, foi onde eu aprendi muita coisa. Hoje eu não concordo com algumas coisas do ministério, não concordo e nem vem ao caso. Eu estava falando aqui para vocês, mas me deu base, me mostrou esse Cristo que eu conheço hoje. E é lógico, você vai refinando a fé, você vai aprendendo um pouco ali, um pouco acolá, você vai lendo alguém ali, alguém aqui, alguém que escreveu sobre Cristo, você vai tendo uma percepção diferente. O que a gente não pode é se converter num lugar e achar que aquele lugar é o lugar mais perfeito do mundo. Como se fosse que tiver de carteirinha. E que tiver em volta, nada presta, nenhuma igreja presta, nenhuma doutrina presta. Peraí. Aí você é unicista e isso é heresia. Não é? Tem que voltar, até porque eu estava lendo sobre o apóstata, apostasia e herege são palavras que não são muito diferentes na prática. Na prática não é tão diferente heresia e apostasia. Se você apostatou da fé... Heresia não, um herege. Tipo assim, você já vem praticando a heresia e pensando em heresia já há um tempo.
Né? Então, assim, ó, por exemplo... O que é uma heresia, Bino? Só para explicar para o pessoal que não conhece, não sabe ainda. Heresia é quando você sabe a verdade e deturpa ela. É uma distorção da palavra. Aliás, é a distorção da verdade. Se você distorce uma mentira ou a informação neutra, cara, tanto faz. Agora você sabe a verdade, você tem a verdade. E você vai contra, porque é o seguinte, ó, eu costumo dizer que existe o pecado e existe a transgressão. O que é a transgressão? Ela atravessa a verdade, ela já está indo em outro caminho. O pecado é quando você está aqui, você conhece a verdade, você caiu, você levantou. É um deslize. Você está consciente, cara, você pede perdão e continua a tua caminhada. Agora, uma transgressão é uma coisa que você sabe a direção do caminho e você está indo por outro. Você estava falando que você veio para Cristo com 15 anos... gente, eu sou nascido e criado em lar evangélico. Não, eu também, mas e assim, eu falo... anos eu fui reevangelizado. Quando eu tive aquela percepção mesmo de Cristo na minha vida, foi aos 15 anos, quando eu voltei para a igreja, porque eu fui consagrado lá na Quadrangular, aqui na Quadrangular do Retorno. Uhum. Né? Mas não tinha aquela... Porque minha família nunca teve muito aquela coisa de estar firme na igreja e tal. Então, eles eram os evangélicos não praticantes. Que não tem um católico não praticante. Isso não existe, viu, gente? Mas ali um ou outro que pegou firme uma época e tal, e foi indo, mas graças a Deus, porque eu conheci através deles. Mesmo nesse houve uma base. Isso, houve uma base. Fui ali e tal. Aí aos 13 anos eu até comecei a ir para a igreja e tal, mas não... Queria muito aquele negócio. Aos 15 anos, não. Eu tive a concepção e o entendimento que eu precisava daquilo. Aquilo ia me fazer bem. Entendeu? E dali pra frente eu nunca mais larguei esse Cristo que eu conheci. Entendeu? Isso é bom, porque assim, ó, o meu divisor de águas foi com 25 anos que eu fui reevangelizado. E aí, o que eu acabei... O que acabou servindo para mim essa reevangelização, para conhecer o caminho do reino? Porque a gente ouve falar, mas a gente não dá essa atenção especial. Então, eu aprendi o quê? Primeiramente, ler a Bíblia independente da religião ou da denominação. Então, se hoje eu leio um texto, eu não vou puxar a sardinha para a placa de igreja. Eu vou ler um texto pensando em uma coisa, o seguinte: Deus quer falar comigo e vai falar comigo, independente de onde eu estou. Independente da situação em que eu estou. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu estou me achando indigno porque eu cometi um pecado. Cara, vai ler a Bíblia. Se você está se achando indigno, sei lá, força, lê a Bíblia que Deus vai falar com você. E aí você vai ver que Deus que ele enviou Cristo para isso mesmo, para você que está ali mal, para você que está ali, sabe, sem condição de nada, e para você também entender que é Deus que já está buscando você há muito tempo. Amém. E Bino, eu queria também aqui ressaltar aqui, mandar um forte abraço especial aí pro pessoal lá do Hub Podcast também, que é com o Bruno Morada. E várias entrevistas legais. Estejam lá também. Sim, muito bom. Vendo o podcast deles, é muito bem feito, muito legal. Sim. Vi até a entrevista do Juninho Afran lá também. Muito De novo, bom. vou citar o Jesus Cop, também com o Douglas Gonçalves. Então, assim, tem coisa boa na internet para você se informar, para você se inteirar. Aí lá no caso é mais pessoas, são testemunhos, pessoas do meio gospel que a gente conhece e tal, mas é muito melhor estar vendo isso do que vendo outras porqueiras que tem por aí, né? Gente, hoje existe um conteúdo na internet a respeito de Cristo que há muito tempo atrás a gente tinha livros, Bíblia e algumas fitas que a gente tinha que ficar procurando. A gente ia lá na Conde de Sarzedas, eu quero tal livro. Vai na Conde. Hoje em dia você abre lá no Mercado Livre, na Amazon, alguma coisa assim, e você acha ali um conteúdo que você quer saber. E também aqui, né, o Atos Podcast é um conteúdo na internet também, que você pode estar... você pode procurar lá como ou discordando da gente. Atos Podcast Oficial lá, tá? Você pode falar lá. Assim, eu creio que vocês estão errados aí, vocês são todos uns hereges aí. Não tem problema. Só respeite as pessoas no comentário. Mas pode dar a sua opinião, você pode discordar, como eu discordei dele aqui, ele discordou de mim, e tá tudo bem, daqui a pouco a gente vai comer bolo de chocolate e tomar café. Pois é, com uma cobertura especial. Porque você não sabe, mas já é 00:30. A conversa rendeu, hein? Já é 00:30, hein? Nossa, vamos até... Eu tô tranquilo, e você? Tô tranquilo, vamos até, sei lá, meu...
Até o galo cantar? Até a troca da guarda? Até a troca da guarda. A hora que o galo canta 3 vezes, a gente fala, rapaz... Então, mas esse galo, é engraçado, né? Esse galo, o pessoal achava que era um galo mesmo cantando, isso, né? Isso não é um galo. Era a troca da guarda, né? Isso aí era uma trombeta, como se fosse algum barulho, né? Um chofarzinho, sei lá. Um chofar, alguma coisa assim, que trocava a guarda. E aí as pessoas falam, mas como assim, galo? Em primeiro lugar, não podia ter animais no sinédrio. Não podia ter ainda mais um galo, que faz uma certa sujeira e que faz um certo barulho. Mas existem aquela tradução, gente. Às vezes eu vejo muita gente que fala assim, eu não entendi aqui, será que realmente é isso daqui? Não, gente. Às vezes você precisa ter um estudo melhor para entender que não havia um galo, realmente, um galináceo, no sinédrio cantando 3 vezes para que Pedro falasse, rapaz, eu neguei Cristo 3 vezes. Então, às vezes é um detalhezinho ou uma vírgula ali que você fala, mas o que é isso aqui, gente? Procura na internet. Gente, não era galo, tá bom? Era uma troca de guarda. Só que existia um modo de falar. Eu lembrei do vídeo que você mostrou pra gente lá tomando café. O Danal. Gente, se você não ler a Bíblia, se você não se informar, você vai acabar um dia pregando sobre Danal. Que Danal era um cabo valente, era o nome de Deus, que ele tinha que largar o cabo, soltar o cabo, Danal, não sei. Oh, meu Deus do céu, mano. O povo tem que ler Bíblia, cara. Existem umas pérolas na internet que é exatamente do povo que não lê a Bíblia. Existe aquele cara que ele não tem base, mas você dá pregar. Mas você dá o altar para esse tipo de pessoa, não. Essas pessoas que se acham pregadores, pregar. E aí, quando você que vai procurar um pouquinho mais de estudo, uma coisa mais sólida, né, que as escrituras, ou até um livro muito bem feito por alguém que realmente estuda, um reverendo Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, muito bom. Essa turma que estuda, até coisas do Caio Fábio mesmo, reverendo Caio Fábio, muita gente mete o cacete nele, mete o pau, mas é um cara que eu aprendi muito. Quando a igreja, de repente, em algum momento, a igreja que eu falo são pessoas, tá? Não é a igreja em si. Quando eu me senti abandonado pela igreja, de repente foi até na internet que eu busquei um pouco de ajuda nessas pessoas isso é e me acalentou o coração. E não desviou meu coração. Pelo contrário, não desviou meu coração em relação a Cristo. Me trouxe mais firmeza na palavra de Deus. Muito mais firmeza. Então eu não estou aqui para falar de A, de B, de C. Todos que estão cooperando com o Evangelho. O que acontece? Às vezes você está em uma igreja que não te dá algumas respostas que você precisa e são respostas simplesmente humanas, que você precisa tratar ali com clareza. Mas às vezes essas faltas de resposta também não é medo de você saber a verdade e ir embora? Às vezes o líder ele fala assim, bom, se eu falar a verdade para esse cara aqui, ele vai me abandonar. Então, esse é o risco que a gente corre. Eu sou muito mais ser honesto, falar assim, olha, você pode sair hoje, mas você vai sair sabendo, você vai sair consciente. Agora, se você for para outro lugar, cara, não ache que lá você não vai enfrentar esse tipo de problema, porque em todos os lugares tem derivados problemas. Então, assim, se você está achando ruim aqui, porque eu te falei a verdade, experimenta ser enganado lá do outro lado. Vai lá e acha que a vida é um mar de rosas. Porque muitas vezes as pessoas... Eu vou espiritualizar tudo. Muitas vezes as pessoas elas ficam muito presas num abraço, eu estou cuidando de você. Às vezes até um alimento, que é importante fazer essa parte social, mas tem muita gente que ela está sendo enganada por um falso evangelho. Por um falso acolhimento que depois vai te custar caro. E lá dentro está um falso profeta, que é muito perigoso. Mas como identificar o falso profeta? Inclusive a gente falou aqui, eu e o pastor Tuta aqui, acho que foi no 2º episódio, a gente falou sobre profecia, sobre profeta, né? Muito legal, você também pode estar procurando lá o 2º episódio aí, tá? Sobre onde estão os profetas, se eu não me engano é o texto lá do vídeo lá, né? É o título do vídeo. E você pode estar procurando essa parte. Tem o 3º vídeo também, que é com o pastor Robson, que foi maravilhoso. O que é um pastor de igreja e um pastor itinerante. A diferença, e foi maravilhoso o que ele veio falar aqui. Foi 10 mesmo, sabe? Existe uma coisa muito importante, onde estão os profetas. Se você descobrir, não vá atrás, porque é muito grande a probabilidade de você tomar uma profetada. Se você quer Deus falando com você, tá aqui, ó.
Tá na Bíblia. Agora, se o cara for atrás de você, Deus mandou falar, que seja aprovado. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala assim, você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia em voz alta. Sim, eu já ouvi isso também. Só que é o seguinte, isso não quer dizer que eu sou sensacionista. Não sou. Eu acredito que eu também não sou sensacionista. Ele revela. Não é sensacionista, tá? É sensacionista. Que acabou, né? Parou aí os Atos dos Apóstolos. Não é bem assim. Eu vou dar um respaldo só para você entender o porquê que um sensacionista está errado. Você pode colocar aí, sensacionista está errado. Por quê? Se você acredita que Cristo, ele também é Deus e Cristo é o Espírito Santo, não é uma trindade? Não são a mesma pessoa, mas são distintos também. Então, se Cristo ascendeu aos céus, Cristo ele fazia milagres. Ele disse, vou deixar-vos o Consolador. Então, ele deixou o Consolador. O Consolador continua fazendo milagre. O Consolador ele continua falando. O Consolador ainda continua pregando a boa nova no nosso coração, através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, assim, o porquê que acabou se nós temos a presença hoje do Espírito Santo em nossa vida? O Espírito Santo também opera milagre, me convence, ele convence um pecador. Isso não é um milagre? Às vezes o cara se diz ateu, é um pecador, é um cara, sei lá, é bandido, é assassino, é o que for, ele é um idólatra, ele é o que for. Mas se esse cara vem para Cristo, acaba sendo um milagre. Então, o cessacionismo ele acaba sendo uma ideia errada. Ele é uma ideia extremista de que a palavra de Deus está somente naquilo que a Bíblia diz. Não, realmente, a segurança que nós temos, aqui nós temos uma segurança. Olha, Deus disse o manual, isso, né? É o nosso manual. Deus disse isso, pronto, acabou. A discussão aqui, cara, é pouco. Agora, o que um profeta falou, aquela coisa toda aqui, vamos ver aqui na palavra de Deus se isso daqui está de acordo com aquilo que Deus deixou. E isso é uma coisa para deixar a gente esperto, porque hoje em dia abriu-se tanta igreja, tanto ministério, tanta coisa, que vai se perdendo aquela essência sobre a igreja primitiva, que os irmãos eram juntos. Então, assim, a igreja de Laodiceia não tinha uma placa, nem a igreja de Efésios e nem a de Corinto. Não tinha lá igreja protestante evangélica de Cristo, de Efésios, que era diferente da igreja. Mas aí eu posso colocar você numa saia justa. Por que numa saia justa? Porque se o sensacionismo está errado, o que seria o sensacionismo? O quê? Não acreditar mais que existem milagres hoje? Não falar em línguas, são esses atos, eu vejo que o sensacionismo coisas mais místicas, vamos dizer assim. Acreditar que não existe mais. O agir do Espírito Santo, que a gente fala tanto nas igrejas pentecostais e neopentecostais, é esse agir que o sensacionista diz. Por quê? Então, se você diz para mim que o sensacionista está errado e essas coisas eles não praticam mais, a Bíblia diz que existe, então eles são apóstatas. Não. Eu não estou afirmando. Eu estou apenas lançando e perguntando. A base é o seguinte do sensacionismo, é que assim, Deus ele não fala mais. Ele falou aqui na Bíblia, ele não fala registrado. mais. Está registrado, beleza. Gente, a gente pode afirmar que o sensacionismo são os 400 anos de silêncio que Deus deu ao homem, que está ali entre entre Malaquias e Mateus. De Mateus. Você pode ver que tem uma página em branco lá. Algumas Bíblias são 4 páginas. Que ficou sem profeta, né? Ali houve o cessacionismo. Deus ele não falou. É o silêncio de Deus. Acabou. Ali não acontecia nada. Os homens eles continuaram buscando a Deus e tudo mais, só que Deus ele não se manifestava. Mas a manifestação de Deus, independentemente de qual for, pelo Espírito, por Cristo, ou por Deus mesmo, ou pela palavra, ou pelo milagre, ou pelas coisas místicas que você falou, não tem mais como ter o sensacionismo. Porque se a minha vida é um milagre, hoje, vamos supor, hoje eu tive um livramento. Eu estou lá, gente, é um exemplo, eu estou dirigindo o carro e tal, e eu estou muito rápido, e eu me envolvi em um acidente, e eu tive um livramento. É Deus me falando, olha, não passa da velocidade, é perigoso, você pode morrer. Isso é um aviso, isso é uma palavra de Deus na minha vida, não é só porque eu não ouvi diretamente a palavra de Deus, que não, Deus não falou, não, cara, aconteceu um acidente comigo, aconteceu alguma coisa ruim,
Cara, saiba ouvir a voz de Deus, não faz mais isso. Às vezes eu estou lá, eu estou fazendo alguma coisa que é prejudicial, e é claro, isso tem um retorno. Eu preciso entender a voz de Deus dizendo, toma uma outra atitude. Você precisa tomar uma outra atitude. É Deus falando isso. Acho que não cabe mais o sensacionismo ser meio que sugerido, imposto, porque aí você tira a soberania de Deus. Mas você não respondeu minha pergunta. É apóstata ou não é? Não. Ah, tá. Não é apóstata. Também não acredito que seja apóstata. Isso aí não é apóstata. É simplesmente só o cara uma forma que fala, de encarar... Que fala assim, eu acredito somente na Bíblia. Ok. Não, beleza. Tá ok. Tá, você está certíssimo em acreditar somente na Bíblia. Mas assim, se você acha que Deus não está falando, Deus pelo menos está mostrando. Ou então, glória a Deus. sei lá, cara, alguma coisa está acontecendo. Aí eu já entrando no culto aqui, glória a Deus, glória aleluia, Deus, amém. Já tô entrando. Deixa eu ver uma salva aqui para passar uma oferta. Pegar a guitarra ali pra gente cantar um louvor. Que a gente vai cantar? A gente pode deixar aí no card alguma coisa aí, né? A gente pode cantar um louvor, porque ele também é, gente, eu não apresentei eles, mas ele é multi-instrumentista. Né? Eu digo que eu sou, mas eu não sou coisa nenhuma. Não me confunda com o Sivuc, nem com o Hermeto Pascoal, tá? Isso. Ele é multi-instrumentista. Ele trabalha com fotos e vídeos, edição. Eu aprendi muita coisa com esse cara. Né? Um cara sensacional mesmo. Vamos deixar as redes sociais dele aqui. Isso. Deixa aí. Você precisa de contratá-lo. Eu recomendo. Ele fez a fotografia do nosso casamento. Pois é, né? Casei os pombinhos. Em 2007. Ele chegou aqui porque ele nunca tinha vindo aqui na minha casa. Apesar de ser amigo, é uma loucura, né, Benício? Se encontra por aí, né? Mas ele na minha casa aqui, ele nunca tinha vindo nessa casa nova. Na rua. E aí ele deu de cara com a foto que ele mesmo tirou, ele nem lembrava, achava que era a mãe dele que tinha tirado a foto. Que eu tirei, só que algumas eu lembro, falar assim, essa foto eu tirei. Não, essa foto eu não tirei. Então é um cara que ele é multifacetas. Essa que é a verdade. É um cara que tem muitos talentos, muitos dons. Artista, né? Eu sirvo café também, gente. Eu sou humilde, tá? E aí ele já chegou... ele já chegou aqui dando um palpite, porque a mesa de som não sei o quê, porque a câmera não sei do que lá, porque eu já queria trazer luz, já queria trazer não sei o quê, já tô... Então hoje eu tô lisonjeado porque... na verdade a gente se dispõe, né? Essa coisa toda, porque é essa liberdade que a gente tem um com o outro. E até na igreja, a gente tem igreja, muito essa disposição de querer ajudar, de querer... Quando vinha a banda pra igreja, a gente quer ajudar o cara, quer montar um cabo, quer deixar um som legal pra pessoa. E às vezes a gente é mal interpretado por causa disso. Que é um dos ensinamentos de Cristo, né? Você ajudar o próximo. Servir o outro. Mas servir, né? A gente veio para servir e não para ser servido. Isso é gostoso, cara. Aí você fala assim, olha, o maior entre vocês é o que serve. É o que serve. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Rock, que também... Tudo que eu falei dele aqui, o Rock também, é multifaceta. O cara é multi-instrumentista, o cara mexe com filmagem, com gravações, tá tentando montar o podcast dele também, só que ele já quer fazer uma coisa... sabe, com várias câmeras e tal, ele é mais enjoado do que eu. Não, e ainda tá investindo. Ainda por cima, esse Rock é assistente de palco do Silvio Santos. Não, brincadeira. É um cara maravilhoso, Rock. Obrigado, porque você é um cara que me incentivou muito mesmo a estar fazendo isso aqui. Um cara que acompanha, um cara super do bem mesmo, Rock. Obrigado. Você mora no meu coração, Rock. Você é maravilhoso, cara. E eu queria também agradecer a Joyce lá do portal dos acessórios, né, daqui da Rua Tiburna, aqui em Perus, né, uma moça maravilhosa que se eu precisar de um cabo, Bino, qualquer coisa, eu chego lá na loja, um fone de ouvido, o que for, fala, ela fala assim, pode levar. É lógico que eu pago depois, né, irmão? Não, Joyce, eu quero que você patrocine a gente, vai, por favor, vai. E ela tem ajudado a gente a divulgar também o trabalho, e eu prometi pra ela que eu ia estar falando, e não é por interesse, tá? Porque antes de eu montar podcast, qualquer outra coisa, já faz mais de 2 anos que ela tem uma lojinha ali. Ela sempre acho que é do irmão dela, né? Ela trabalha pro irmão e sempre me ajudou tudo que eu preciso, Bino. Ela disponibiliza. Esses são os amigos mais chegados que o irmão. Isso. Que aí você fala assim, me dê um aperto aqui na hora, a pessoa vai lá e fala assim, não, eu tenho como te socorrer, vamos aí. Pastor Tuta também, quando a minha mesa deu problema, e traz microfone. A Nikita, a sobrinha, né? Sobrinha dele, que me emprestou pedestal, tá aqui com a gente. Ó, todo mundo que tem ajudado a gente com oração, com qualquer coisa, sabe? Eu sou muito grato à minha família, a família da Lídia, a família de todo mundo, a família do Bino. Família, com compartilhamentos, Não dá pra falar de todos, né? Se inscrevendo. Então, mas a gente quer mandar algum abraço especial pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha querida Mariana, que logo ela vai estar me dando, ela vai me dar a honra de ser pai.
Pela primeira vez, né, Bina? Pela primeira vez na vida. E esses dias a Diane também... Pai de primeira viagem. Eu quero mandar um beijo pra Diane, que ela falou uma coisa muito importante que está no meu coração, que pai é uma coisa tão importante que Deus tomou para si. Verdade. Esse nome, de pai, né? A figura de pai. E muitas vezes na nossa sociedade hoje a gente não entende. O pai da direção, né? Sim. E era uma coisa que eu estava pensando assim hoje. Hoje, né, eu estava até falando pro Cris que eu estou estudando sobre o feminismo, né? Uhum. E eu descobri que ele não me representa. Poxa, como você eu achei pode que você tinha virado feminista. Como você pode dizer? Eu tava quase tirando os peitos pra fora aqui pra protestar. Larga o gente, cara, eu tava quase mostrando minha tatuagem aqui do Fora Bozo. Poxa vida. Não, é porque eu tava falando, que falam tanto, né? Infelizmente a violência é abominável, aumentou muito e tudo mais contra mulheres. É real, só que a mídia apresenta só para mulheres. Só que se for ver lá nos gráficos, os homens... Sim. Você não quer deixar para outro dia essa parte aí? Mas eu tô falando assim, questão do quê? Os homens hoje são muito, vamos dizer, deixados de canto, né? E o pai, no meio familiar, ele é a direção, né? E as mulheres estão sendo incentivadas a tirar esse posto, né? É a troca de valores, a troca de valores. Vamos usar um texto bíblico? Né? A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça do homem, certo? Sim. O homem é o cabeça da casa. Se completam, né? E a mulher é o quê? É coluna. Coluna. Cara, tira as colunas dessa minha casa aqui, a laje cai. Um tira a estrutura, por exemplo, cai tudo. Você vai ter ou menino ou menina, não sabemos ainda, mas se for uma menina, nossa, o pai para uma menina, gente, é mais que importante. Para os dois, né? Menino e menina, mas para a menina ela vai olhar a vida através do pai. Ela vai escolher o seu parceiro através do pai. Hoje né? em dia... O menino também, a gente né? se depara com isso, né? Que é uma coisa que a Mariana me diz. Ela fala assim, tem coisa que se parece muito com meu pai. Aí eu falo, bom, você está acostumada com ele e ela buscou essa referência de homem para a vida dela, baseada no que ela convivia com o pai dela. Quer um exemplo? Seu pai era turrão, bravo, puxava a faca pros outros. Aí ela casa com quem? Um turrão, bravo. Só não puxa faca pros outros. Só não puxa a faca, graças poxa a Deus. Vida. Mais ou menos. Acho que ele olhou pra você e falou assim, tu puxa a faca, rapaz? Nossa. Não, então não serve não. Implicante. E após? Um abraço. Um beijão pro pessoal do Nordeste aí, minha cunhada Eunice, irmã, Zé Cícero, o pessoal lá do Nordeste. A galera de Alagoas. Beijão pra vocês. Pessoal lá do Ceará, a família do meu pai, de Fortaleza, Tapipoca, Ceará lá, ó. Um abraço pra todo mundo. Então já que você tá mandando pro Nordeste, quero mandar pros parentes que eu não conheço, que deve ser da Bahia. A Bahia inteira. Gente, que é assim, ó, é da parte da mãe do meu pai, da parte da minha avó. Cara, a única coisa, cara, que assim, ó, vou ter que falar, gente. A minha avó falava assim, ó, eu sou prima de primeiro grau da mãe, tá? Da Mara Maravilha. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Eu acho que o assunto esgotou, né? Acho que hoje já deu. Chegou na Mulher Maravilha. Vamos fazer um corte. Mulher Maravilha. Já começamos a brincar, já deu. Vamos fazer um corte pra outro. Bino, eu tô aqui agradecido mesmo de coração. Você é um amigo, irmão. Né? Já vai acabar. Não, foi muito gostoso mesmo. Mais um dia. Só porque eu fui socorrer a criança. Não, mas a gente pode dizer assim, a gente sobe o crédito e no pós-crédito você... Fala. Isso. Então eu quero realmente agradecer de coração, né? Foi maravilhoso tê-lo conosco. Foi muito bom. Você vai ser convidado novamente para estar com a gente, para falar de outros assuntos. Estarei aqui, à disposição, tá? Obrigado mesmo. Um beijo, Pastor Márcio, família aí, que não pôde estar aí. Né, obrigado por estar fazendo a trinca aí. O enfeite aqui. Eu queria agradecer a Lid pelo bolo de chocolate. Tá bom? E a cobertura de chocolate e o café tá especial, maravilhoso. Receita da família. Né? Receita da família que eu conheci hoje. Eu faço esse bolo, quem me conhece sabe, há mais de 10 anos. É o único também que eu sei fazer. Gente, quem vem aqui exija o bolo. Falar assim, só vou no podcast se tiver o bolo de chocolate. É a única sobremesa que eu sei fazer. Cris, eu queria agradecer você também, porque, às vezes as pessoas
elas conhecem a gente e tal, e elas têm um pouco de preguiça de se aprofundar naquilo que nós somos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós cremos. Só fica no ouvir falar, né? No ouvir falar, tal, o cara tá ali e tal, mas assim, muita gente, se a gente for conhecer a fundo, a gente vê que tem conteúdo, que pensa igual a gente, e que mesmo pensando diferente, nos dá uma nova oportunidade e uma sugestão de pensar diferente. Sim. De falar, poxa, ele discordou de mim, mas eu vou ver por que ele pensa assim, até né? as críticas, né? Ajudam uma pessoa que eu quero, uma pessoa que eu desejo muito que venha aqui fazer com a gente um podcast qualquer dia para contar a sua história de vida e tudo mais. Aprendi muito com ela, pastora Analícia, da Igreja Trindade Santa. Eu amo essa pastora. Muito tempo a gente não para conversar. Contribuiu muito. Mas contribuiu muito na minha né? vida de oração. Uma mulher que ora muito. Aprendi muito o que é oração com essa mulher. Tá, eu quero muito que ela venha aqui. Né? Essas referências. E lembrar de pessoas que estiveram conosco, que nos ajudaram a caminhar. Verdade. Né? E falar assim, poxa, eu fui até um pouco mais longe nessa caminhada. Ou eu fui aqui para outro... Né, outra direção, assim dizer, né? Uhum. E, poxa, eu vou lembrar de umas pessoas que me ajudaram muito, gente. Cara, muito obrigado. Só finalizando aqui, esse canal é muito importante pra gente, tá bom? Se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho, acompanha a gente. Nos ajude. Se você quiser baixar, você baixa alguns takes e bota Spotify na rede social. Também, tá? Tem Spotify também. Atos Oficial, né? Sim, Atos Oficial. E aí Atos você podcast. joga isso na rede social. Atos Podcast Oficial. Tá? Spotify, do Google Podcast. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, um abraço. Gente, beijo. Está se findando aqui, se finalizando mais um Atos Podcast para vocês. Deus um abraço. os abençoe.